Glória a Deus. Nós temos vindo a falar, ou começámos a semana passada, a falar sobre alegria. Certo? E demos o título a esta série de mensagens, Seja Alegre. Vai ser uma série de 4 mensagens. E anunciei também um livro, ou tendo como base estas mensagens, este livro, que é um livro com este mesmo título, Seja Alegre. Um teólogo norte-americano, Wiersbe, que escreveu há muitos anos atrás. E temos como escritura Filipenses. Hoje vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Filipenses no capítulo 2. Não digo já o versículo, é só para ir abrindo a Bíblia. A semana passada nós falámos, este teólogo Wiersbe, naquele livro Seja Alegre, ele falou que, ou ele escreveu que basicamente 4 ladrões da alegria. Ele diz que as circunstâncias têm o potencial de roubar a nossa alegria. Ele fala ainda que as pessoas têm o potencial de roubar a alegria, as coisas, e por fim ele fala sobre as preocupações ou ansiedades, tudo aquilo que está relacionado com o futuro. E a semana passada nós falámos alegria em todas as circunstâncias. Ou seja, vimos que o segredo do apóstolo Paulo era Cristo. Filipenses 1, 21. Quando ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo, viver para Cristo. E termos esta atitude de pensarmos no progresso do Evangelho, que nos iria ajudar a, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida, a permanecer com a alegria do Senhor e a continuarmos em frente. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2. As pessoas, elas também têm o grande potencial de roubar a nossa alegria. Eu não sei se os irmãos já notaram isso. Quem é que já notou isso? Levante lá o braço. Quando é que as pessoas roubam a nossa alegria? Bem, vou tentar não me divagar muito, porque tenho algumas coisas para dizer. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos usam. Filipenses capítulo 2, podem começar a ler versículo 3, diz: nada façais por contenda ou vanglória. Nada façais por contenda ou vanglória. As pessoas usam-nos. São aquelas pessoas que apenas estão preocupadas com a sua vontade. São aquelas pessoas que apenas estão preocupadas com os seus interesses. E essas pessoas, de facto, têm o potencial de roubar a nossa alegria. Porquê? Porque são pessoas egoístas. São pessoas egocêntricas. São pessoas que têm a capacidade de transformar-nos a cada um de nós em objetos do seu prazer. E quando nós podemos satisfazer as suas necessidades ou os seus egoísmos, nós temos interesse. Mas quando não o fazemos, nós tornamos-nos pessoas desinteressantes para eles. Sim ou não? As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos ignoram ou quando nos diminuem.
Quando diz, nada façais por vanglória, mas com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O apóstolo Paulo está a dizer para fazermos o contrário. Eu não sei se você consegue imaginar-se a viver com alguém que olha para si de cima para baixo. Quem é que sabe o que eu estou a falar? É sempre aquela atitude que eu estou cá em cima e tu estás cá em baixo. Eu sou mais santo. Eu sou mais isto, sou mais aquilo. E não perdem uma oportunidade de nos diminuir. De nós nos sentirmos ainda mais pequeninos, mais pequeninos. Uma boca aqui, uma boca acolá, e faz-nos sentir pequeninos. Eu não sei se os irmãos percebem o que eu estou a dizer, mas isso rouba a nossa alegria, essas pessoas. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos cobram lealdades indevidas. Eu vou ler, por exemplo, Filipenses 4, versículo 2 e 3, mas desta vez na Bíblia para todos. Se vocês olharem para a frente podem acompanhar. Peço a Ivónia, por exemplo, se está aqui alguma irmã que está grávida, aqui está um bom conselho para pôr um nome. Ivónia. Peço a Ivónia, sinto que vivam em harmonia, segundo a vontade do Senhor. Peço-te a ti, meu fiel companheiro, que as ajudes, pois elas lutaram ao meu lado pela pregação do Evangelho, juntamente com Clemente e todos os meus companheiros de trabalho que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Paulo está a falar de duas mulheres que abençoaram Paulo, acompanharam Paulo na pregação do Evangelho. Eram duas bênçãos. Eram e continuam a ser. Mas chatearam-se. Paulo gosta das duas. Paulo ama as duas, mas elas zangaram-se. Eu posso imaginar, por exemplo, a Ivónia pegar no telemóvel e telefonar para Paulo. Paulo, e ela fez isto e aquilo. Tu não achas? Eu tenho razão. De que lado é que estás? Eu não sei se os irmãos já viveram isto. Dois amigos se zangam e depois querem saber de que lado é que nós estamos. Ou então, se falamos a um, é porque não gostamos do outro. Estamos a cobrar lealdades indevidas. Pai, isso é lá entre vocês. Eu dou bem com os dois. Sim ou não? Isso acontece, infelizmente, muito, por exemplo, em divórcios. Quando os pais são sensatos, não cobram isso aos filhos. O filho ama tanto o pai como a mãe, e assim deve ser. Mas quando os pais são insensatos, vão tentar fazer a cabeça dos filhos contra o outro. O pai contra a mãe contra o filho. E colocam os filhos numa situação muito desagradável. O facto de ele dizer que ama o pai não está a dizer que não ama a mãe. E o facto de ele dizer que ama a mãe não está a dizer que não ama o pai. Nunca faças isso. E de facto isso são pessoas que nos roubam a alegria. Porque tentam nos cobrar lealdades indevidas e às vezes parece que até o vilão somos nós. Ah, tu ainda falaste com ele? Sim, e depois? Eu não tenho nada com ninguém. Isso é problema teu. As pessoas podem roubar-nos a alegria quando nos julgam. Eu não sei se vocês já alguma vez foram julgados. Mas, por exemplo, Paulo tinha muitos atritos. A igreja de Coríntio, por exemplo, era caracterizada por uma igreja carnal, não espiritual, não madura, não amadurecida. E eles, a certa altura, estavam a questionar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Eles consideraram o apóstolo Paulo um apóstolo fraco, incompetente, e alguns deles até falso. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 16, ele diz, outra vez, ele a responder a essas acusações, ele diz, ninguém me julga insensato ou se bem como insensato,
mas também me glorio um pouco. E depois no versículo 22 diz, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendentes de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, olha, falo como fora de mim, fecha parênteses, e eu ainda mais. Irmãos, é quando o homem sensato, quando começa a se defender muito, é porque já perdeu o juízo. E Paulo, ele tem esta atitude de dizer assim, olha, até o que eu já estou a dizer, já estou fora de mim. Como quem diz, eu nem sequer devia de entrar neste tipo de coisas. Mas, de facto, quando nos julgam, as pessoas que nos julgam têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. Porque não só julgam, como condenam. Ouvem alguma coisa e logo ditam a justiça. E o problema é que muitas pessoas constroem uma identidade deles próprios de acordo com o que os outros dizem deles próprios. Começam a achar que eles são aquilo que os outros dizem que eles são. E isso é perigoso. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos frustram. Quando nós ficamos frustrados, por exemplo, o apóstolo Paulo com a igreja de Coríntios, houve uma altura que ele estava mesmo frustrado. Em 2 Coríntios 11, 19, não vamos ler, mas ele estava frustrado com aquela gente. E porquê? Porque eles dizem assim, olha, vocês parecem sábios, mas vocês toleram os falsos apóstolos. Vocês toleram aqueles que vos escraviza, explora vocês, e vocês toleram-nos. E qual era a frustração de Paulo? Puxa, eu ensinei, eu dei tempo da minha vida, eu vos ensinei tudo o que eu sei e parece que não serviu de nada, parece que não ouviram nada do que eu disse durante estes anos todos. Às vezes eu sinto um bocadinho essa frustração. Um pouco irritado por aqueles líderes que são exploradores, abusadores e uma série de coisas. Mas também um pouco frustrados por aquelas pessoas que se deixam abusar e explorar por esses mesmos líderes. Porque parece que gostam. Ó pastor, ninguém gosta, não sei. E é como Paulo tivesse a dizer assim, puxa, vocês são insensatos, parece que não ouvem o que eu digo. Eddie Kivitz teve uma expressão muito interessante que eu escrevi. Ele diz assim, o dito não significa ouvido. O ouvido não significa entendido. E o entendido não significa de acordo. E o de acordo não significa executado. E nós sabemos isso muito bem, por exemplo, quando dizes, Tiago, tira os ténis no meio do caminho. Já ouvi, mas eles estão lá. Não, o Tiago já não faz isso. Mesmo. Mas quem é os pais que percebem o que eu disse? Eles ouviram. Não. E às vezes dá-nos uma certa frustração, principalmente, não nestas coisas, mas eu tenho que dar graça a Deus e dou pelos meus filhos. Mas às vezes há aqueles filhos que os pais deram-lhes conselhos e há aquela insensatez não própria da juventude, e que são os erros comuns, mas que lhes foi dito tantas vezes a mesma coisa e foram mesmo cair e sofrer, e sofrem eles e sofrem os pais. É como se nunca tivessem ouvido. Isso traz-nos frustração. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria quando nos abandonam. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 e 10, vocês podem olhar para a frente para ser assim, mais rápido, diz, procura vir ter comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Paulo está na prisão e ele pede, olha, venham ter comigo porque o Demas abandonou. E quando nos abandonam, isso tem a capacidade de roubar a nossa alegria.
Em 2 Timóteo, no capítulo 4, o mesmo capítulo, versículo 16, diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Porque quando as pessoas nos abandonam, igreja, elas colocam-nos direi assim, nas trevas da solidão. Elas colocam-nos, e nessas trevas de solidão levantam-se muitos monstros na nossa cabeça. Porque se eu fui abandonado, o que é que eu fiz que não devia ter feito? Onde é que eu errei que não devia ter errado? Porque eu não fui capaz de manter a amizade, eu não fui capaz de manter o casamento, eu não fui capaz de manter o relacionamento. E a nossa mente começa a dar voltas e voltas e voltas, e eles têm a capacidade de roubar a nossa alegria. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos amaldiçoam. 1 Coríntios 4, 12. Paulo estava a falar e diz: olha, somos injuriados, abençoamos. E noutras traduções a palavra injuriados é: somos amaldiçoados. Olha, devemos abençoar. Quantas pessoas às vezes têm essas expressões? Às vezes pais frustrados com algumas coisas e viram-se para os filhos: maldito o dia que nasceste. Há muita maneira de nós nos amaldiçoarmos. Às vezes até, olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas nós ficamos a pensar, ou ficamos com medo ou com culpa. Com medo do que o diabo possa fazer, ou com culpa, porque se eu fiz alguma coisa, Deus vai-me... tal. Isso tem a capacidade de roubar a nossa alegria. Palavras de inveja, de cobiça. Bem, vamos lá continuar. As pessoas que nos perseguem também têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. 1 Coríntios 4, 12, o apóstolo Paulo continua a dizer: olha, somos perseguidos e o suportamos. Ele diz: olha, quando somos amaldiçoados, ele aconselha, abençoa. Quando somos perseguidos, olha, suporta. E às vezes, quantas pessoas já vieram ter comigo: pastor, aquela pessoa disse-me que eu não sou para ele, não sou para mais ninguém, que diz que vai me infernizar a vida inteira. E de facto a gente tem vivido um inferno a vida inteira. Isso rouba-nos a nossa alegria. As pessoas que nos difamam, caluniam, falam mal de nós, mentem acerca de nós, têm a capacidade de roubar a nossa alegria. O que é caluniar? Caluniar é quando dizem que tu fizeste algo que não fizeste. O que é difamar? É quando alguém diz que tu és o que de facto tu não és. E o que é que isso cria? Isso cria uma falsa identidade. Tu entras em algum sítio e essas pessoas começam-te a tratar não de acordo com aquilo que tu és, mas de acordo com o falso, com a falsa imagem que criaram a teu respeito. Isso tem a capacidade de roubar a nossa alegria. Eu não sei se vocês já passaram por isso e depois lá no meio alguém diz assim: poxa, tinha uma imagem. Dá vontade de dizer: de onde é que foi buscar essa imagem? Não conhecia de lado nenhum, nunca falou comigo. Às vezes a imagem nem tem a ver com a aparência, tem a ver mesmo com o que os outros disseram. Isso rouba-nos a nossa alegria. E 1 Coríntios 4,13 na Bíblia para Todos diz: olha, quando dizem mal de nós, olha, vamos responder com bons modos. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos rejeitam. 1 Coríntios 4,13 diz: até agora temos sido considerados como o lixo do mundo e os mais desprezíveis de todos os homens. Paulo estava a dizer: olha, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um apóstolo de Jesus, mas tenho sido considerado como um lixo. E às vezes há pessoas que nos fazem sentir assim. Às vezes... Então o que é que você faz? Sou pastor, o quê? A gente vê no semblante deles escrito algumas coisas. Isso é a capacidade de roubar a nossa alegria quando nos sentimos lixo, quando nos sentimos
Sabe uma maneira de jogar as pessoas para o lixo é... A pessoa tem a notícia que está grávida. Ei! Há logo rejeição no ventre. Os filhos não são um empecilho. Os filhos são bênção de Deus. Os filhos não são um estorvo. Diga ao irmão lado, os filhos são bênção de Deus. São a herança do Senhor. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria quando nos ferem com palavras. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 4, versículo 18, olha, alguns de vocês andam inchados, como se eu não fosse ter convosco. Olha, mas em breve, porém, irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que Paulo está a dizer é assim, olha, vocês falam de mim, mas não comigo. E há muita gente que fala de nós, mas não connosco. E o que Paulo está a dizer, olha assim, eu depois quero ver se são capazes de dizer isso na minha cara. Porque quando a gente fala com a pessoa, nós estamos a dizer assim, querer entendimento. Vamos chegar aí a um bom senso, vamos construir. É alguém que acredita, é alguém que quer fazer alguma coisa. Quando a gente fala de, eu não sei bem o que é que se quer. Mas há muita gente que fala de mim, mas não comigo. Há muita gente que fala de ti, mas não contigo. E isso tem a capacidade, de facto, de roubar a nossa alegria. Pastor, a minha mulher, que dá uma desgraça. Já falaste com ela? Não vale a pena, pastor. Eu não sei se queres construir algum futuro. Se queres, só há uma solução, é falar com ela. Ou falar com ele. Com os pais, com os filhos, com o marido, com a mulher. Com o pastor. Não fales de mim, fala comigo. Não falemos uns dos outros, falemos uns com os outros. Porque nós temos um alvo, construir alguma coisa juntos. E continuar a caminhar juntos. Por exemplo, as pessoas podem roubar a nossa alegria quando tentam impor a sua vontade sobre nós. Por exemplo, em Atos 15, fala daquela história Barnabé e Saulo, quando se desentenderam. E desentenderam-se porquê? Por causa de João Marcos. Uns eles iam para uma viagem missionária, uns queriam levar o João Marcos, os outros não queriam. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Chatearam-se. Irmãos, aqueles relacionamentos que são baseados em que um impõe sempre a sua vontade ao outro, isso é escravidão. E a gente diz, Paulo, eu estou alegre. Pois, mas o teu parceiro não. E acho que isso não é um bom caminho. Isso rouba-nos a alegria. Isso funciona no casal, funciona na igreja. Eu, como pastor, não faço o que eu quero, quando quero, como quero, a hora que quero. Tenho que estar feliz. Ainda que isso custe a sua infelicidade. Não pode ser assim. Então, essas pessoas, de facto, que querem impor só a sua vontade e tudo como eles querem, têm a capacidade de nos infringir tristeza ou roubar a nossa alegria. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria quando nos agridem violentamente. Claro, nós podemos, isto fala Atos 14, quando Paulo foi apedrejado, etc., nós temos a capacidade de agredir verbalmente, temos a capacidade de agredir só com um olhar. Mas aqui vamos mesmo falar um bocadinho acerca de bater. Porque este fenómeno de agressão física, infelizmente, também é muito comum dentro da igreja. Infelizmente, por trás de alguns rostos de tristeza e de angústia, está uma vida de violência. E lá em casa, está aqui alguém que tem esse mau hábito. Não sejas cobarde e não faças isso. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria quando nos enganam. 1 Coríntios 11, versículo 13 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É aquele engano... Bem,
há um ditado português que diz: à primeira só cai quem quer, à segunda... À primeira todos caem, à segunda só cai quem quer, e à terceira só cai quem é parvo. Mas estamos aqui a falar daquele engano subtil, porque este versículo fala disso. Daquela aparência de santidade, da aparência de verdade, aparência de honestidade, aparência de espiritualidade. É este engano que o apóstolo Paulo está aqui a falar. E isso tem causado muitos males. E sabe porquê, irmãos? Porque criaram nas pessoas muito cinismo e o medo de confiar noutras pessoas. Pois ele também parece muito sincero, o outro também parecia. Não vou confiar em mais ninguém. Ele parece uma pessoa íntegra, pois o outro também parecia. E cria um certo cinismo no nosso coração. E tem a capacidade de roubar a nossa alegria. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria quando nos causam muitos males. E eu estava a olhar para o relógio e pensei, bem, já vai no ponto 15. É melhor resumir. Tudo o que eu não falei, podemos resumir nos muitos males. 1 de Timóteo 4,14, Paulo está a dizer, olha, o Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. E Paulo já disse, olha, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Não é? Tudo o que eu não disse pode ser colocado aqui muitos males. E tem essa capacidade de roubar a nossa alegria. Mas as pessoas que nós amamos também têm capacidade de roubar a alegria. Eu não sei, mas por exemplo o apóstolo Paulo em Filipenses 2 fala de um assunto muito simples. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos embates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de todos vós. Sabe o que é que ele está a dizer? Que as saudades que ele tinha dos irmãos roubavam-lhe a alegria. Isso é possível também, não é? E se continuarmos a ler, fala que este tal Epafrodito, companheiro do apóstolo Paulo, ele ficou doente. Quando as pessoas que nós amamos ficam doentes, tem a capacidade de roubar a nossa alegria. A verdade, eu acho que é a base de nós orarmos por eles. É a compaixão, é o amor. Nós sofremos quando os nossos irmãos sofrem. Quando o nosso familiar sofre, quando o nosso ente querido sofre. Nós sofremos também. E isso rouba-nos, de facto, a nossa alegria. Será que também é verdade que quando pessoas que nós amamos estão afastadas de Deus e seguem por caminhos desinteressantes no mínimo e obscuros, isso causa-nos tristeza, rouba-nos a alegria também. Então, podíamos continuar muito mais a trazer uma lista do que é que rouba a nossa alegria. Mas a grande questão é como é que nós respondemos a tudo isto. Porque o título desta segunda lição desta série Se Alegre é Alegria em todos os relacionamentos. É como que eu dizer, Paulo, como é que tu respondes a tudo isso? Paulo, qual é o teu segredo? Como é que tu vês as coisas? O que é que tu fazes para que... Sabemos que todas essas pessoas, todas essas circunstâncias têm essa capacidade de roubar a alegria. Sim, é verdade, mas qual é o teu segredo para te manter alegre, apesar de... Filipenses capítulo 2, abra a sua Bíblia, versículo 3. Lemos há pouco, vou só repetir para perceber o contexto. Nada façais por vanglória, mas por humildade, e cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E olha o versículo 5. Aqui está o segredo do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, que tipo de atitude, que tipo de sentimento é que o apóstolo Paulo está a falar?
Mas Jesus sabia quem era. A identidade de Jesus não foi formada por aquilo que os outros diziam, por aquilo que os outros diziam acerca dele próprio. Quando ele perguntou aos seus discípulos o que é que os homens dizem que eu sou, não era para formar a identidade de Jesus. A identidade de Jesus estava bem formada em que, quando ele foi batizado, a pomba desceu do céu e disse: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer, este é o meu filho amado. Jesus sabia quem era. Jesus sabia que era filho de Deus. Jesus sabia que era amado de Deus. Jesus sabia quem era. Só quem sabe quem é que tem a capacidade de fazer o que ele diz, que esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. E nós precisamos também saber qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, amados de Deus. Diga, irmão lá, Deus ama-te, independentemente do que os outros dizem de ti, independentemente da imagem que os outros têm de ti, independentemente até do que tu fizeste, independentemente até do que os outros fizeram a ti. Deus ama-te de uma forma incondicional. E precisamos estar seguros de quem somos em Cristo. E essa segurança não vem por aquilo que eu visto, não vem pela minha conta bancária, não vem pelo carro que eu conduzo, não vem pela igreja que eu sou pastor, não vem pelo título que eu tenho académico, não vem por nada disso, vem por saber quem eu sou em Cristo Jesus. Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, rei, sacerdote, amado de Deus. Diga, irmão lá, Deus ama-te. Diga, irmão lá, Deus ama-te. E o que é que Jesus fez? Versículo 7, vamos lá para a Bíblia. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte. E morte de cruz. Oh, pastor, mas isso foi Jesus. Nós ainda não somos Jesus. Quando o versículo 20 do apóstolo Paulo continua a falar de Timóteo, ele diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Jesus Cristo. Irmãos, como é que nós podemos buscar o interesse de Jesus Cristo? É buscar o bem-estar das pessoas. Digo, irmão lado, inclusive das pessoas que te roubaram a alegria. Irmãos, o segredo do apóstolo Paulo, o conselho que ele oferece é este: olha, tira a roupa de vítima. Despe essa roupa de vítima e coloca a roupa de servo. Sai desse lugar de vítima, sai desse lugar do coitadinho, de fui traído, fui rejeitado, não gostam de mim, dizem mal de mim. Sai desse lugar de vítima e veste o fato de servo. E para isso eu preciso estar bem seguro quem eu sou. Deus ama-me. Deus nunca te rejeitou. Deus ama não por aquilo que Ele espera que tu sejas ou que faças, mas Deus ama-nos por aquilo que Ele é. Ele é amor. E que nós precisamos sair dessa posição de vítima. Nós precisamos sair dessa posição do coitadinho, do fizeram mal, eu sou um desgraçadinho, e isto e aquilo. E possamos assumir o papel de servo, fazendo o quê? Abençoar as pessoas que nos tentaram roubar a alegria. E sair como? Perdoando essas pessoas. E sair como? Servindo essas pessoas. E sair como? Ajudando essas pessoas. E sair como? Fazendo bem a essas pessoas. Irmãos, a pior coisa que essas pessoas nos podem fazer é nos tornar como elas. Isso é a pior coisa que nos podem conseguir fazer. É nós respondermos da mesma forma. É nós usarmos as mesmas regras. É nós usarmos a mesma linguagem. É nós usarmos o mesmo estratagema. É nós usarmos as mesmas armas. Isso é a pior coisa que nos poderia acontecer. E o que Paulo está a dizer assim, não, nós não somos vítimas. Deus ama-nos. Deus ama-nos.
Deus ama-nos. Na verdade, essas pessoas, na verdade, igreja, o opressor, ele é que é vítima. Ele é vítima do ódio. Ele é vítima da insegurança. Ele é vítima da inveja. Ele é vítima, sei lá do quê, de muitas coisas. Porque o que é que faz? O que é que tu não tens que faz com que tu me odeies tanto? O que é que insegurança é que tu tens que faz que para te sentir seguro tens que me diminuir a mim? Ele é que é vítima. Eu preciso ver isso dessa forma. Era isso que o apóstolo Paulo disse. Então, sai desse lugar de vítima e veste. Diga ao irmão lá, a vestimenta de servo. Veste a vestimenta de servo. Por isso é que Jesus lá na cruz disse, Pai, perdoa-lhes. A quem? Que eles não sabem o que fazem. Esse é o segredo do apóstolo Paulo. Igreja, ou passamos o resto da vida a reclamar das pessoas que nos feriram, de que nos diminuíram, que nos pisaram, que abusaram de nós, que agrediram, etc, etc, etc. Ou passamos a olhar para essas pessoas como dignas da nossa compaixão, da nossa misericórdia e colocamos na posição de Jesus Cristo. E não numa posição de arrogante dizendo, o que vem de baixo não me afeta. Diga ao irmão ao lado, nada disso. Diga ao irmão ao lado, não é isso que estamos a falar. Diga, não é isso que estamos a falar. Diga lá, irmão, lá, não é isso que estamos a falar. O que estamos a falar é... Sabemos quem somos. E estarmos imbuídos desta voz. Tu és o meu filho amado. 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 Diga, irmão lá, tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Estamos imbuídos dessa voz. E que Jesus possa agarrar na nossa mão e dizer assim, olha, eu vou contigo. Eu vou contigo. Olha lá para mim. E vamos ter com essas pessoas. Vamos abençoá-las. Porque se eles estão a ser vítimas de ódio, se eles estão a ser escravizados de insegurança, se eles estão a ser... Às vezes quantas pessoas a gente diz, parece ter o nariz empinado. Às vezes é para esconder os complexos de inferioridade. E estamos a dizer, é Deus, se eu sei quem sou, não é porque eu sou melhor que ninguém, é a tua graça, é a tua misericórdia, obrigado porque me ajudaste a ver isso. E que possamos hoje, este é o convite, possamos orar nesta manhã. Deus, ajuda-me a sair desse papel de vítima. Ajuda-me a sair desse papel do coitadinho. Desse papel fizeram-me, aconteceram. Deixe lá o que fizeram. Deus cura. E vamos pedir não só que Deus nos cure, mas Deus, ajuda-me a ser um curador. Que com a tua ajuda e com a tua graça eu possa perdoar, abençoar, bendizer, eu possa vencer o mal com o bem. Se o diabo queria me tornar uma pessoa mais arrogante, não vai conseguir. Se o diabo queria me tornar uma pessoa como essas pessoas, não vai conseguir. E este é o desafio. O amor não pratica o mal com o próximo. Romanos 12, verso 9. Que o amor seja que o vosso amor seja sincero. Detestem o mal e pratiquem o bem. Amem-se como irmãos. Ponham os outros sempre em primeiro lugar. Verso 14. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Verso 19. Meus caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos. Deixem que seja Deus a castigar, pois diz o Senhor na Sagrada Escritura: a mim é que pertence o castigar. Eu darei a recompensa. E diz também, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isto,
Farás com que a cara lhe arde de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isto não é para os fracos. Diga, irmão, lado, isto não é para os fracos, para os fortes. Em Cristo Jesus. Igreja, alegria em todos os relacionamentos. Paulo nos dá este conselho: olha, sai do papel de vítima. Fizeram-te, não podes mudar nada do que te fizeram. Pastor, mas eu tenho razão. Aqui não se trata de razão ou deixar de ter razão. Não se trata de tu não vais conseguir nunca mudar o passado. O que o conselho do apóstolo Paulo está a dizer é que não vais deixar que o passado, nem o presente, estrague o teu futuro. Nem rouba a alegria de Deus na nossa vida. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se eu souber quem sou em Cristo Jesus, a minha identidade é definida por aquilo que Deus diz, não por aquilo que os outros dizem. Dizer: Deus, ajuda-me a sair desse papel, porque tu tens poder para curar. Pois tu não sabes o que me fizeram. Posso não saber tudo o que te fizeram, mas sei o que Deus pode fazer por ti. Às vezes nós esquecemos isso. Ficamos, desculpa a expressão, a lamber as feridas, esquecendo o que é que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E depois dele mesmo ser aquele que nos cura, Deus torna-me um curador, um abençoador, um perdoador, alguém que vence o mal com o bem. Vamos ficar de pé.